O som da sirene de emergência ecoava pelos corredores do hospital quando Zara ajustou os óculos e se preparou para mais um atendimento. Ela já estava no 12º turno consecutivo naquele mês, com as noites se misturando em uma sequência de casos críticos e decisões urgentes. Mesmo exausta, seu compromisso com a medicina mantinha seu foco afiado, sempre determinada a dar o melhor para cada paciente que chegava. Na sala de emergência, sua equipe aguardava a chegada do novo paciente em estado grave, um homem de meia-idade encontrado desacordado após um suposto infarto. Assim que ele foi colocado na maca, Ara assumiu o comando, emitindo ordens rápidas e precisas para estabilizá-lo. O paciente alternava entre a inconsciência e momentos de agitação, como se resistisse ao próprio tratamento. Depois de várias manobras e procedimentos intensivos, a equipe conseguiu estabilizá-lo. Zara sentiu uma leve onda de alívio e exaustão ao ver os sinais vitais do homem se normalizarem. Após o processo, encaminharam-no para uma sala de observação, onde ele descansaria sob monitoramento constante. Horas depois, quando o dia já começava a nascer e Zara finalmente pensava em descansar, uma enfermeira avisou que o paciente havia despertado e solicitado ver o médico responsável. Respirando fundo e juntando suas últimas energias, ela seguiu até o quarto, esperando encontrar alguém grato pela segunda chance que acabará de receber. Mas, ao abrir a porta, foi recebida por um olhar frio e penetrante. O homem sentado na cama, ainda pálido, estudava cada detalhe de Zara com uma expressão carregada de desdém. Ela se aproximou com um sorriso cansado, pronta para introduzir-se como a médica que o havia atendido. Então, é você quem comandou tudo isso? Ele perguntou, a voz ainda rouca, mas com um tom cortante. Surpresas, Ara sentiu, sem entender o que aquele tom significava. Ele inclinou a cabeça, cruzando os braços e continuando com os olhos fixos nela. Bom, uma mulher desse tamanho. Acho que é disso que estão chamando de médico agora? Ele ironizou. Uma mulher como você deveria saber seu lugar e não se meter onde não foi chamada. As palavras dele caíram como um balde de água fria. Zara manteve a postura, mas sentiu o impacto da hostilidade inesperada. Ela estava acostumada a lidar com pacientes difíceis, mas algo na atitude desse homem era diferente, cheio de amargura e desprezo. Ela respirou fundo, controlando a resposta que queria dar, e manteve-se firme. Meu nome é doutora Zara Costa, e fui responsável pelo seu tratamento durante a emergência. Ela disse com firmeza, seu olhar permanecendo calmo e profissional. Minha função é garantir a saúde de todos os pacientes que entram por essas portas, independentemente de suas opiniões sobre minha presença. O homem resmungou algo inaudível, desviando o olhar com uma expressão mista de frustração e fúria. Zara se preparava para sair quando ele murmurou, ainda sem olhá-la nos olhos. Não precisava ter me salvado. Eu não pedi a sua ajuda. Essas palavras a atingiram profundamente, deixando-a sem resposta. Ela saiu do quarto com uma sensação estranha, como se houvesse enfrentado um desafio que nem sua formação médica a havia preparado para encarar. E, pela primeira vez, um paciente a fazia questionar até onde deveria ir para cumprir sua missão de curar. Nos dias seguintes, Zara mal conseguia esquecer as palavras amargas de Henrique. Mesmo em seus momentos de pausa, as frases ásperas e cheias de desdém ecoavam em sua mente. Questionava-se por que alguém, especialmente alguém que sempre aparentava ser amável e educado, teria tamanha amargura enraizada. Apesar do impacto emocional, ela manteve seu profissionalismo e continuou acompanhando de perto a recuperação do paciente. Era evidente que Henrique resistia ao tratamento, como se algo nele o forçasse a lutar contra os cuidados recebidos. Sempre que Zara entrava no quarto, ele a recebia com o mesmo desprezo, suas respostas curtas e desdenhosas como uma barreira para qualquer tentativa de conversa. Certa manhã, após verificar os exames de Henrique, Ara decidiu tentar um novo ângulo. Em vez de seguir para o próximo paciente, sentou-se na cadeira ao lado da cama dele,
cruzou as mãos e observou em silêncio por um momento. Ele franziu o senho, desconfiado, mas não a interrompeu. Eu vejo que o senhor não gosta da minha presença aqui, Henrique, começou ela, sua voz calma, mas determinada. E, honestamente, eu não entendo. Sempre imaginei que alguém com um sorriso tão caloroso como o seu fosse alguém de alma leve. Ele a fitou, e por um segundo, ela viu uma expressão de dor surgir em seus olhos. Porém, ele logo a abafou, virando o rosto. Doutora, não se engane pelas aparências. Um sorriso é só uma máscara, um disfarce conveniente, respondeu, com a voz mais baixa do que o habitual. Intrigadas, Ara sentiu que havia tocado em uma camada mais profunda do coração daquele homem. Algo que ele escondia com todas as suas forças. Sem querer forçar, decidiu esperar, dando-lhe o espaço para que ele pudesse se abrir, se desejasse. Ela sabia que, muitas vezes, o processo de cura de um paciente envolvia mais do que apenas os tratamentos médicos. Algo no fundo de Henrique gritava por ajuda, mesmo que ele não admitisse. Nesse momento, Ara percebeu que tinha uma missão maior ali do que apenas restaurar a saúde física de seu paciente. Havia algo em sua alma que precisava ser curado, algo que talvez estivesse aprisionado por anos. E com esse pensamento, ela se comprometeu a descobrir o que poderia estar por trás de tanto rancor. Depois de dias de interações carregadas de tensões e frases ríspidas, Ara decidiu que precisava entender melhor o que Henrique escondia. A cada encontro, percebia que por trás do desprezo e da frieza havia uma dor não resolvida. Suas palavras, aparentemente dirigidas a ela, pareciam ter origem em algo muito mais profundo. Então, ela começou a investigar discretamente o passado dele, sem ultrapassar os limites éticos, claro, mas perguntando aos colegas e a pessoas do prédio onde ele morava. As informações que obteve foram surpreendentes. Henrique havia perdido sua esposa, Elisa, de forma abrupta, devido a uma doença rara que progrediu rapidamente. O amor que sentia por ela era visível nas lembranças compartilhadas por vizinhos e amigos em comum. Zara ficou comovida ao descobrir que, após a morte de Elisa, Henrique passou a evitar qualquer tipo de ajuda e a construir um muro emocional ao seu redor, escondendo-se por trás de um sorriso falso e uma personalidade afável. Essas revelações afetaram profundamente a médica, despertando um senso de empatia ainda mais intenso. Ela sabia que o luto podia destruir uma pessoa por dentro, transformando-a em uma sombra amarga de quem ela era antes. E agora, tudo fazia mais sentido. Henrique não estava rejeitando a ajuda dela. Ele estava rejeitando a possibilidade de confiar novamente em alguém. Decidida a tentar mais uma vez, Ara entrou no quarto de Henrique com uma abordagem diferente. Em vez do discurso profissional habitual, ela comentou, com uma voz baixa e gentil: "Sabe, Henrique, descobri que você passou por uma grande perda. A dor pode nos transformar, mas nem sempre para melhor." Ele a encarou por um instante, e pela primeira vez, Ara viu uma fagulha de emoção genuína no olhar de Henrique. Ele desviou o olhar, mas não respondeu. No entanto, o silêncio não era mais uma barreira. Parecia, dessa vez, uma abertura. Ao longo dos dias que se seguiram, Ara percebeu pequenas mudanças na postura de Henrique. Embora ele ainda mantivesse a guarda alta, suas respostas já não eram tão carregadas de hostilidade. Nos momentos em que ela se aproximava para verificar os sinais vitais ou perguntar sobre seu bem-estar, ele já não desviava o olhar imediatamente. Mesmo que fosse apenas uma leve alteração, para Zara, isso representava uma vitória. Zara aproveitava essas aberturas para se aproximar com mais empatia e calma. Não mencionava diretamente o passado, mas em suas conversas fazia pequenas observações sobre a importância de enfrentar a dor, sobre como a vida, por mais implacável que fosse, sempre oferecia uma chance de reconstrução. Henrique, no entanto, permanecia em silêncio, quase como se estivesse absorvendo cada palavra sem saber como reagir a elas. Em uma dessas ocasiões,
Ara trouxe um pequeno caderno para anotar as informações sobre o progresso dele. Ao vê-la escrever, Henrique soltou um comentário inesperado. Você gosta de escrever? Ou é apenas parte do trabalho? Surpresa com o tom amistoso e inesperado da pergunta, Ara respondeu: escrever me ajuda a organizar os pensamentos. Às vezes, escrever é o melhor caminho para entender o que está aqui dentro, ela disse, apontando para o peito. Mas neste caso, é só parte do meu trabalho. Henrique assentiu em silêncio, mas havia uma expressão curiosa em seu rosto. Zara continuou a falar, sem invadir sua privacidade, mas compartilhando algo pessoal. Sempre achei que colocar no papel os sentimentos mais difíceis ajuda a aliviar o peso. Não resolve tudo, mas torna mais fácil de carregar. Henrique desviou o olhar, mas não com desprezo. Parecia mais um reflexo automático, como se estivesse lidando com uma batalha interna. A médica sabia que Henrique era um homem teimoso, mas também via que, por trás da fachada, existia um ser humano ferido. Com paciência e gentileza, continuaria tentando alcançar o coração dele, mesmo que um passo de cada vez. Por fim, enquanto se despedia, ela arriscou mais uma pergunta. Se um dia quiser colocar algo no papel, eu posso trazer um caderno extra para você. Às vezes, as palavras podem nos surpreender. Henrique não respondeu, mas por um instante, seus olhos brilharam com uma emoção contida. Zara se despediu, deixando o quarto com um misto de esperança e determinação. Sabia que, talvez, estivesse finalmente se aproximando do verdadeiro Henrique, escondido sob tantas camadas de dor e silêncio. Nos dias que se seguiram, Henrique continuou a demonstrar sinais de mudança, ainda que sutis. Às vezes, durante as visitas, ele mantinha o olhar em Zara por mais tempo, como se ponderasse suas palavras. Era um progresso lento, mas muito significativo. O ambiente no quarto dele tornou-se menos hostil, e a médica sentia que a fortaleza que ele construíra estava começando a se desfazer. Numa dessas visitas, ela decidiu que era hora de dar um passo adiante. Com um caderno em mãos, aproximou-se do leito dele e disse: Henrique, gostaria de compartilhar algo que escrevi. É sobre como a dor pode se transformar em algo novo. Ele a olhou com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Ao perceber isso, Ara disse: não precisa ser uma análise profunda ou algo do tipo. É só um relato pessoal sobre como enfrentei momentos difíceis. Às vezes, as palavras têm o poder de nos conectar de uma maneira que nada mais pode. Henrique cruzou os braços, mas não se afastou. Ele parecia estar ponderando. Zara respirou fundo e começou a ler o que havia escrito. O texto falava sobre sua própria luta durante a residência médica, sobre os dias em que se sentia esgotada, mas também sobre as pequenas vitórias que a faziam continuar. O relato não era apenas sobre dor. Era também sobre resiliência e sobre a capacidade de se reconstruir após cada queda. Enquanto ela lia, Zara percebeu que Henrique estava ouvindo atentamente. A expressão em seu rosto começou a mudar, de indiferença para algo que se assemelhava a interesse. Quando terminou, houve um silêncio no quarto, e Zara sentiu que aquele era o momento certo para perguntar: o que você acha, Henrique? Alguma vez você já se sentiu assim? Ele hesitou, e por um momento, Zara achou que ele não responderia. Mas então, em um murmúrio, ele disse: eu costumava acreditar que não precisava de ninguém. Depois que perdi Elisa, decidi que era mais fácil viver isolado. A confissão foi um soco no estômago de Zara. O reconhecimento da dor e do isolamento de Henrique parecia um pequeno, mas poderoso, passo em direção à cura. Ela se aproximou um pouco mais, mantendo um tom suave. Você não precisa fazer isso sozinho. É difícil, eu sei. Mas falar sobre o que sentimos pode ser um começo. Henrique olhou para o teto, como se buscasse respostas nas paredes brancas do hospital. Por um instante, havia uma vulnerabilidade em seu olhar que não havia sido vista antes. E então, lentamente, ele disse:
O que você sabe sobre perda? Você pode ser uma médica excelente, mas isso não te dá a experiência da dor. Zara sentiu o desafio nas palavras dele, mas em vez de se sentir ofendida, decidiu responder com honestidade. Você está certo. Eu não passei pelo que você passou. Mas, assim como você, eu também enfrentei perdas. Meu pai morreu quando eu era jovem, e eu senti que um pedaço de mim foi levado. A dor não tem uma fórmula, mas ela nos conecta de maneiras estranhas. Nesse momento, algo mudou na atmosfera do quarto. Henrique começou a se abrir, compartilhando brevemente sobre Elisa, sua esposa amada. Ele falou sobre como sua perda havia deixado um vazio imenso em sua vida, um espaço que ele nunca soube como preencher. A conversa, que começou como uma batalha verbal, transformou-se em um espaço seguro de compartilhamento. A conexão que surgiu entre eles era palpável. Enquanto Henrique falava, Zara sentia que as camadas de rancor e dor estavam se desfazendo. O peso que ele carregava era imenso, mas agora, pela primeira vez, ele estava começando a dividir esse fardo. A conversa fluiu naturalmente, e quando Zara saiu do quarto, sentiu-se renovada. O dia tinha sido um marco, um ponto de virada na relação deles. Embora a jornada de Henrique ainda fosse longa, ele havia dado um primeiro passo em direção à cura. E isso, para Zara, era apenas o começo. Nos dias seguintes àquela conversa, algo sutil, porém significativo, começou a mudar entre Zara e Henrique. Embora ainda houvesse um clima de tensão, a resistência que antes permeava o ar começou a dar lugar a uma fraqueza inesperada. Para Zara, cada visita ao quarto dele tornava-se uma oportunidade não só de cuidar de sua saúde física, mas também de explorar os meandros da psique de um homem que lutava contra os fantasmas do passado. Certa manhã, ao entrar no quarto, Zara encontrou Henrique olhando pela janela, perdido em pensamentos. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas, criando um ambiente suave e iluminado. Ele não percebeu a entrada dela, e isso deu a ela um momento para observá-lo. A fragilidade que antes o envolvia estava agora mais visível, e Zara sentiu um impulso de se aproximar dele. "Bom dia, Henrique", disse ela, quebrando o silêncio. Ele virou-se lentamente, e pela primeira vez, a expressão em seu rosto não era de desdém, mas de cansaço. "Bom dia, doutora", respondeu ele, com uma voz quase suave. Zara decidiu que era o momento certo para continuar a conversa. Sentou-se ao lado da cama, observando as marcas da batalha que ele travava contra si mesmo. "Como você está se sentindo hoje?", perguntou, na esperança de abrir uma nova porta para a comunicação. Henrique hesitou, a expressão no rosto se tornando uma mistura de tristeza e introspecção. "Sinto que estou em uma luta constante. É como se cada dia fosse uma nova batalha, e eu não sei se estou ganhando." A sinceridade de sua resposta tocou Zara profundamente. Ele estava se permitindo ser vulnerável, e isso era um passo significativo. Ela percebeu que, apesar de sua resistência, ele queria encontrar um caminho para fora do labirinto de dor. "Isso é normal, Henrique. Todos nós temos dias em que nos sentimos derrotados. Mas o importante é que você está aqui, enfrentando isso", disse ela, com uma voz encorajadora. Henrique a olhou nos olhos, e por um momento, as barreiras que ele havia construído pareceram se desvanecer. "Você realmente acredita que eu possa encontrar um caminho para fora?", perguntou, a voz carregada de esperança e desespero. "Sim, eu acredito. É um processo, mas é possível. Cada pequena vitória conta", respondeu Zara, sentindo uma onda de compaixão. Naquela conversa, algo que antes parecia impossível começou a tomar forma. A ideia de que Henrique poderia se libertar das correntes da sua dor e encontrar uma nova perspectiva sobre a vida. Com o passar dos dias, as visitas se tornaram um ritual, uma troca de histórias, medos e esperanças. Zara se dedicava a incentivá-lo a falar sobre Elisa, sobre as memórias que o prendiam, enquanto ele, relutantemente, compartilhava mais sobre seu passado. Um dia, após mais uma de suas conversas, Henrique finalmente disse: "Eu sinto falta dela todos os dias, mas é como se eu estivesse preso a uma lembrança. O que posso fazer para seguir em frente?" Zara sorriu, sentindo que havia chegado a um ponto crucial. "A primeira coisa é reconhecer sua dor e não ter medo de senti-la.
A segunda é permitir-se viver novas experiências. Pode ser difícil, mas é necessário, explicou, tentando fornecer um vislumbre de esperança. Henrique assentiu lentamente, embora ainda houvesse uma nuvem de incerteza sobre ele. A cada visita, Ara sentia que a resistência dele estava se esvaindo, e havia um brilho de determinação começando a surgir em seus olhos. No entanto, a luta interna de Henrique ainda era feroz. Apesar de suas tentativas de se abrir, ele frequentemente se via preso em sua própria mente, revivendo os momentos de perda e solidão. Ara percebeu isso e decidiu que precisava ser mais do que apenas uma médica para ele. Ela precisava ser uma amiga. Num dia mais calmo, enquanto conversavam sobre coisas cotidianas, Ara fez uma sugestão. Que tal fazermos algo diferente? Talvez você pudesse me contar sobre os seus hobbies, o que você gosta de fazer quando não está enfrentando isso tudo. Henrique hesitou, mas algo na abordagem dela parecia incentivá-lo. Com um sorriso hesitante, começou a falar sobre sua paixão por jardinagem e como cuidar das plantas lhe trazia paz. Ara ouviu atentamente, fazendo perguntas e se mostrando genuinamente interessada. A conversa fluiu e, pela primeira vez, Henrique parecia um pouco mais leve. Com o tempo, essa nova dinâmica começou a trazer um brilho à vida de Henrique. Embora a dor ainda estivesse lá, havia também um sentimento de esperança começando a brotar em seu coração, algo que ele pensava ter perdido para sempre. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre Ara e Henrique continuou a se transformar. A fragilidade que antes pairava sobre Henrique agora dava lugar a um espírito curioso, embora ainda lutasse contra as correntes do passado. Em cada visita, Ara fazia questão de incentivá-lo a falar sobre suas paixões, e a jardinagem emergiu como um tema recorrente nas conversas. Certa manhã, enquanto Ara verificava os sinais vitais de Henrique, ele a surpreendeu com um pedido. Doutora, você se importaria de me ajudar a começar um pequeno jardim aqui no quarto? Eu gostaria de ter algo vivo para cuidar. Algo que me lembre que a vida continua. Ara sorriu, contente com a iniciativa dele. Claro, Henrique. Um pequeno jardim seria ótimo. Podemos começar com algumas plantas de fácil cuidado. Que tal ervas? Elas são ótimas para o espírito e podem até ser usadas na comida quando você sair daqui. Henrique acenou, os olhos brilhando com a ideia. A enfermeira, que passava por ali, ouviu a conversa e se juntou a elas, oferecendo sementes e pequenos vasos que estavam guardados na enfermaria. Logo, a atmosfera do quarto de Henrique começou a se encher de expectativa e vida. Com a ajuda de Ara, ele preparou os vasos e plantou as sementes, um gesto simples que parecia ter um impacto profundo em seu estado emocional. A cada dia, Henrique se tornava mais envolvido, perguntando sobre o crescimento das plantas e dedicando-se a cuidar delas como se fossem parte de sua própria cura. Olha, aqui está o primeiro broto, exclamou Henrique em um dia de visita, apontando para o vaso onde uma pequena planta verde havia emergido do solo. A alegria em sua voz era contagiante, e Ara sorriu, sentindo-se parte daquele momento especial. Isso é maravilhoso, Henrique. Você está cuidando da planta como cuida de sua própria recuperação, elogiou Ara, tocando levemente o ombro dele. Enquanto os dias se transformavam em semanas, o crescimento do jardim refletia o crescimento de Henrique. Ele começou a abrir-se mais, falando sobre suas memórias de infância, as tardes passadas ajudando sua mãe no jardim e como isso sempre o acalmava. A conversa, antes cheia de ressentimento e dor, agora começava a incluir risadas e lembranças mais felizes. Um dia, enquanto falavam sobre as plantas, Henrique confessou: eu nunca pensei que cuidar de algo poderia me fazer sentir tão bem. É como se cada vez que eu rego essas plantas, eu estivesse também regando uma parte de mim que estava seca. Ara sentiu um nó na garganta, emocionada com a sinceridade dele. Isso é um sinal de que você está pronto para começar a renascer, e a jardinagem pode ser um ótimo caminho para isso, respondeu, procurando encorajá-lo ainda mais. Entretanto, a luta interna de Henrique não havia desaparecido completamente. Às vezes, quando ele estava sozinho em seus pensamentos, o olhar dele se tornava distante, como se estivesse lutando contra as memórias que ainda o assombravam. Ara sabia que a recuperação era um processo contínuo, e estava determinada a ajudá-lo a encontrar um equilíbrio. Em uma dessas tardes mais difíceis, Ara decidiu que era hora de fazer uma intervenção. Ao entrar no quarto,
ela encontrou Henrique sentado em silêncio, o olhar perdido. O que aconteceu? Você parece distante, perguntou, fechando a porta atrás de si. É difícil, doutora. Eu sinto que estou avançando, mas cada vez que eu começo a sentir alguma felicidade, a culpa vem me atormentar. Como posso me sentir bem quando a Elisa não está mais aqui? Disse ele, a frustração transparecendo em sua voz. Zara se sentou ao lado dele, pronta para abordar o tema delicado. Eu entendo a dor que você sente, Henrique, e é natural ter esses sentimentos de culpa. Mas saiba que Elisa gostaria que você fosse feliz. Ela quer que você viva sua vida plenamente, disse ela, com a certeza de que essa conversa era necessária. Henrique olhou para ela, a expressão no rosto uma mistura de dor e esperança. Você realmente acha que eu posso ser feliz de novo? Questionou, sua voz quase um sussurro. Eu sei que você pode. E eu estarei aqui para te apoiar. Mas você precisa permitir-se isso. Lembre-se, cuidar do seu jardim é cuidar de você mesmo, incentivou Zara, suas palavras impregnadas de amor e determinação. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Henrique olhou para as plantas, então para Zara, e, finalmente, decidiu que estava pronto para enfrentar seus demônios. Naquele momento, ele fez uma escolha: permitir-se sentir a felicidade que tanto temia. Enquanto as plantas continuavam a crescer em seu quarto, a conexão entre Zara e Henrique também florescia. A esperança começou a brotar em seus corações, trazendo uma nova perspectiva sobre o que significava viver novamente. Com a decisão de Henrique em abrir-se para a vida novamente, os dias seguintes foram repletos de pequenas vitórias. O jardim dentro do quarto continuou a prosperar, e com ele, a amizade entre ele e Zara. Cada broto que surgia era uma metáfora para a nova vida que Henrique estava tentando construir. Ele ainda tinha muito a enfrentar, mas as conversas se tornaram mais frequentes e profundas, permitindo que ele explorasse suas emoções sem a pressão do julgamento. Em uma das manhãs ensolaradas, enquanto o cheiro de café fresco invadia o ar, Zara entrou no quarto de Henrique com um grande sorriso no rosto. Bom dia! Hoje trouxe uma surpresa, anunciou, segurando um pequeno vaso com uma planta colorida. Henrique levantou a sobrancelha, curioso. O que é isso? Um novo membro para o nosso jardim? Exatamente. Esta é uma flor que simboliza renascimento. Eu pensei que seria perfeito para você, explicou Zara, colocando a planta delicadamente ao lado das outras. Enquanto Henrique admirava a nova adição, sentiu um calor familiar em seu coração. A presença de Zara se tornará um farol de esperança em sua vida. Ela não apenas salvou seu corpo, mas também começou a restaurar seu espírito. Sabe, eu sempre pensei que a vida era como um ciclo de estações. Às vezes, passamos pelo inverno, onde tudo parece estar morto e sem vida. Mas então, a primavera chega e tudo começa a florescer novamente, disse Henrique, um leve sorriso se formando em seus lábios. Zara sorriu, admirando a nova perspectiva que Henrique estava desenvolvendo. Você está absolutamente certo. E cada um de nós tem a capacidade de florescer, mesmo após os períodos mais sombrios. As conversas sobre a vida, as estações e o ciclo da natureza começaram a se tornar uma rotina diária. Henrique encontrou conforto em sua nova visão, e o ambiente ao seu redor parecia vibrar com energia renovada. Um dia, enquanto os dois estavam sentados em um canto ensolarado do quarto, Henrique começou a falar sobre seus sonhos de infância, suas aspirações de se tornar um artista. Eu sempre quis capturar a beleza do mundo em telas, mas acabei me deixando levar pela rotina e pelas expectativas dos outros. Agora, sinto que é hora de retomar isso, declarou, seus olhos brilhando com determinação. Zara, emocionada com a revelação, incentivou-o. Henrique, isso é maravilhoso. A arte pode ser uma forma incrível de expressão. Você tem algum material aqui? Henrique fez uma pausa e, pensativo, revelou que ainda tinha algumas tintas e pincéis guardados em casa. Eu poderia trazer isso na próxima vez que você vier me visitar. Podemos fazer uma pequena sessão de arte aqui no quarto. O entusiasmo no ar era palpável. A ideia de expressar seus sentimentos através da arte não apenas o enchia de alegria, mas também o ajudava a processar sua dor e transformação. Com o apoio de Zara, Henrique começou a desenhar e pintar durante as visitas, e as paredes do quarto começaram a ser adornadas com suas obras.
As cores vibrantes e as formas abstractas refletiam sua jornada de cura e autodescoberta. Para ele, cada pincelada era uma forma de libertação, um passo mais próximo de se reconciliar com seu passado. Certa tarde, após uma sessão de pintura particularmente produtiva, Henrique olhou para Zara e disse: "A arte me ajuda a dar sentido a tudo o que passei. É como se eu estivesse conversando com o meu eu interior." Zara concordou, observando o brilho em seus olhos. A arte tem essa capacidade. Ela pode nos conectar com partes de nós mesmos que, de outra forma, permaneceriam ocultas. Com o passar das semanas, Henrique começou a mostrar um lado mais vulnerável e autêntico. Ele falou sobre sua esposa, Elisa, e como a dor da perda ainda o assombrava, mas, ao mesmo tempo, era uma lembrança do amor que ele sempre carregaria. Zara sempre ouviu atentamente, sem pressa de interromper, permitindo que ele elaborasse sua dor e começasse a aceitar sua nova realidade. Entretanto, a transformação de Henrique não ocorreu sem obstáculos. Às vezes, momentos de raiva e tristeza emergiam, lembranças do passado pegavam de surpresa, e ele se fechava novamente. Zara se tornou seu porto seguro, uma âncora em meio à tempestade de emoções. Certa vez, ao vê-lo lutando contra uma onda de tristeza, ela ofereceu um conselho que havia aprendido em sua própria jornada de autodescoberta. "Henrique, é normal ter dias ruins. O importante é como você lida com eles. Permita-se sentir a dor, mas não deixe que isso defina quem você é." As palavras dela ressoaram profundamente em Henrique, e ele começou a entender que a dor era uma parte de sua história, mas não era o seu destino. Enquanto o jardim florescia e as pinturas se acumulavam, a amizade entre eles se tornava um testemunho da força do amor e da resiliência humana. Henrique não apenas se recuperava fisicamente, mas também estava se redescobrindo em um novo ciclo de vida. Os dias continuaram a passar, e Henrique se sentia cada vez mais confortável em compartilhar seus sentimentos com Zara. A arte se tornará um refúgio, um espaço seguro onde ele podia explorar suas emoções mais profundas sem medo de ser julgado. O quarto, agora repleto de cores vibrantes e pinceladas expressivas, refletia sua jornada de transformação. Uma manhã, enquanto ele trabalhava em uma nova pintura, Zara entrou com um sorriso caloroso, carregando uma caixa de materiais de arte. "Olá, artista! Trouxe algumas coisas novas para você", anunciou, abrindo a caixa para revelar uma variedade de tintas e pincéis. Henrique sorriu, sentindo-se inspirado pela visita dela. "Isso é incrível, Zara! Obrigado!" exclamou, olhando para os novos materiais como se fossem tesouros. Enquanto começavam a trabalhar juntos, Zara sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Ela adorava ver Henrique redescobrindo sua paixão pela arte, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de urgência que a incomodava. O tempo estava passando e Henrique ainda não havia enfrentado totalmente a dor de perder Elisa. Era um peso que ele precisava confrontar para realmente se libertar. "Henrique, você se lembrou de quando falamos sobre a importância de expressar nossas dores através da arte?" perguntou Zara, tentando encontrar o momento certo para abordar o assunto delicado. Ele hesitou, parando por um momento para olhar para ela. "Sim, eu me lembro. Mas ainda não estou pronto para isso." Zara assentiu, compreendendo a resistência dele. "Eu entendo, mas você não precisa fazer isso sozinho. Estou aqui para te apoiar. A arte é um meio poderoso de cura." Henrique observou sua amiga, notando a sinceridade em seu olhar. Ele sentiu a pressão do passado pesando em seus ombros, mas as palavras de Zara ressoaram dentro dele. Era hora de enfrentar a verdade. "Ok, vou tentar", ele respondeu, sua voz cheia de determinação. Nos dias seguintes, Henrique começou a trabalhar em uma nova pintura, uma representação de sua dor e perda. Ele usou cores escuras e formas distorcidas, dando vida aos seus sentimentos mais profundos e não ditos. Cada pincelada parecia uma libertação, um passo em direção à cura. Naquela noite, após terminar a pintura, ele convidou Zara para ver seu trabalho. Ao entrar no quarto, ela ficou imediatamente impactada pela intensidade da obra. "Uau, Henrique! Isso é poderoso", disse ela, admirando a composição. Henrique olhou para a pintura, seu coração batendo mais rápido. "É a representação do que sinto por causa da perda da Elisa. A dor que carreguei por tanto tempo finalmente encontrou uma forma",
confessou, a voz trêmula. Zara ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. É incrível como você conseguiu colocar esses sentimentos em algo tão bonito. Mas você sabe que não precisa carregar esse peso sozinho, certo? Ele acenou com a cabeça, sentindo uma mistura de alívio e medo. A vulnerabilidade era assustadora, mas também libertadora. Com a ajuda de Zara, ele começou a entender que, ao compartilhar sua dor, poderia finalmente começar a curar. Nos dias seguintes, Henrique fez um esforço consciente para abrir-se mais sobre seus sentimentos. Ele falou sobre suas memórias de Elisa, os momentos felizes que tiveram juntos e a dor que sentiu após sua morte. Zara sempre escutou com atenção, oferecendo apoio e compreensão. Você se lembra de um dos seus primeiros quadros? O que você pintou quando ainda estava apaixonado? Perguntou Zara um dia, tentando guiá-lo para um espaço mais leve. Henrique sorriu ao recordar. Sim, era uma paisagem cheia de flores. Eu me sentia tão inspirado naquela época. Vamos trazer esse espírito de volta. Vamos trabalhar em algo juntos. Algo que simbolize renascimento e esperança. Sugeriu ela, com entusiasmo. Ele hesitou, mas a ideia a animou. Juntos, começaram a planejar uma nova pintura que refletisse a nova fase de sua vida. Henrique percebeu que cada momento que passava com Zara não era apenas um passo para se curar, mas também uma forma de relembrar o amor que havia perdido, transformando sua dor em algo belo e significativo. O dia da pintura chegou, e Henrique se sentiu nervoso, mas animado. Quando eles começaram a trabalhar, o ambiente no quarto parecia leve, cheio de expectativa e alegria. Zara o encorajou a expressar tudo o que estava sentindo enquanto ele pintava. Lembre-se, não há certo ou errado aqui. Apenas sinta e deixe fluir, disse ela. Com as instruções dela, Henrique mergulhou em um mundo de cores e formas, permitindo-se sentir a liberdade de criar. Cada pincelada era uma pequena vitória, uma declaração de que ele estava pronto para viver novamente. O tempo passou, e o quadro começou a ganhar vida. As cores vibrantes representavam um novo começo, uma jornada de esperança e resiliência. Quando finalmente terminaram, Henrique ficou admirando a obra, sentindo-se orgulhoso e aliviado. É lindo, Henrique. Você conseguiu capturar a essência da renovação, elogiou Zara, sorrindo amplamente. Ele se virou para ela, um brilho de gratidão em seus olhos. Isso é apenas o começo, Zara. Obrigado por estar ao meu lado nesta jornada. O sol raiava através da janela do quarto, iluminando a nova pintura de Henrique. Ele e Zara passaram as últimas semanas juntos, transformando sua dor em arte e redescobrindo a alegria de viver. Cada sessão de pintura não apenas o ajudou a expressar seus sentimentos, mas também reforçou a conexão especial que eles desenvolveram. O ambiente, antes carregado de tristeza, agora vibrava com cores e risadas. Certa manhã, enquanto contemplava sua obra, Henrique percebeu que a dor que uma vez o dominara estava se dissipando, dando espaço para a esperança e a gratidão. Ele olhou para Zara, que estava organizando os materiais de arte com um sorriso no rosto. Sabes, Zara, nunca pensei que poderia encontrar a felicidade novamente depois da perda da Elisa. Você me ajudou a ver que o amor não desaparece, ele simplesmente se transforma, disse ele, sua voz carregada de emoção. Zara se virou, seus olhos brilhando de alegria ao ouvir as palavras dele. Você sempre teve essa força dentro de si, Henrique. Apenas precisava de alguém para te lembrar disso. E eu sou grata por ter estado ao seu lado nessa jornada, respondeu ela, segurando as mãos dele por um momento. Mas a vida tinha seus próprios desafios. Em um dia chuvoso, Henrique recebeu uma ligação do advogado de Elisa. O conteúdo da conversa trouxe uma nova onda de emoções. O advogado estava organizando a partilha dos bens, e Henrique foi informado de que precisava tomar algumas decisões sobre o que fazer com a casa e os pertences de Elisa. É hora de você fazer uma escolha sobre o seu futuro, Henrique, disse o advogado, com uma voz calma e séria. A ligação terminou e Henrique se sentou, o peso das responsabilidades e decisões o atingindo como uma onda. Ele olhou para a pintura que acabará de completar, uma representação vibrante de renascimento e superação, e percebeu que era hora de deixar o passado para trás. A casa onde havia tantas memórias agora parecia um fardo, um lembrete constante de uma vida que não existia mais. Ele tomou um tempo para refletir.
Lembrou-se de todas as risadas, os momentos felizes, mas também das lágrimas. A decisão de se desfazer da casa não significava esquecer Elisa. Ao contrário, era um passo em direção à sua própria liberdade. E com isso, Henrique decidiu que a casa seria vendida. Essa escolha o encheu de um novo senso de propósito. Ele não estava apenas deixando um lugar, estava abrindo espaço para novas experiências e novas memórias. Naquele fim de semana, Henrique convidou Zara para ajudá-lo a preparar a casa para a venda. Eles passaram horas organizando, limpando e relembrando momentos marcantes. Em meio ao trabalho, Henrique encontrou uma caixa com cartas e fotos antigas de Elisa. "Eu não sabia que isso estava aqui", disse ele, com a voz embargada. Zara, percebendo a gravidade do momento, o apoiou. "É normal sentir tristeza ao olhar para o passado, mas lembre-se de que essas memórias sempre estarão com você. Elas fazem parte de quem você é", disse ela, olhando para ele com compreensão. Henrique assentiu, respirando fundo. Ele sabia que precisava enfrentar essas emoções, mas estava determinado a não deixar que elas o consumissem. "Vou fazer isso por mim e por ela. Vou honrar a memória dela vivendo a minha vida plenamente", afirmou, sua voz firme. Os dias seguintes foram repletos de trabalho e emoções. Henrique começou a se desapegar dos objetos, um processo difícil, mas libertador. Ele percebeu que, ao se desfazer de cada item, estava liberando espaço não apenas em sua casa, mas também em seu coração. Quando a casa finalmente foi vendida, ele se sentiu mais leve. Era um novo começo. Henrique começou a explorar novas oportunidades, como participar de exposições de arte, onde poderia mostrar suas obras e contar sua história. A arte não era mais apenas um hobby, era agora uma parte central de sua vida. Zara o acompanhou em sua primeira exposição. Ele estava nervoso, mas também animado. Quando as portas se abriram, e as pessoas começaram a admirar suas obras, ele se sentiu invadido por um misto de alegria e gratidão. "Você fez isso, Henrique. Estou tão orgulhosa de você", disse Zara, apertando sua mão enquanto observavam os visitantes. A noite avançava e Henrique começou a falar com os convidados, compartilhando sua jornada e o significado de suas pinturas. Ele percebeu que estava finalmente pronto para abrir seu coração e compartilhar sua história. E isso era parte fundamental de sua cura. Ao final da noite, ele e Zara se afastaram da galeria, o céu estrelado refletindo a nova fase que Henrique estava prestes a embarcar. Ele olhou para Zara, seus olhos brilhando com uma nova esperança. "Obrigado por tudo, Zara. Eu não poderia ter feito isso sem você", disse ele, sentindo-se grato por tê-la em sua vida. "Você é forte, Henrique. A mudança estava dentro de você o tempo todo." "Eu só fui um guia", respondeu Zara, sorrindo com ternura. Com isso, Henrique sorriu de volta, sentindo que finalmente tinha encontrado seu caminho novamente. E, enquanto caminhavam sob as estrelas, ele soube que sua história estava apenas começando. Se você gostou da história de Henrique e Zara, não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes e inspiradoras. Junte-se a nós e faça parte dessa jornada.